Boa tarde, pessoal. Bom, para a gente não perder mais tempo aqui, enfim, com apresentações, eu saúdo na pessoa da presidente, todos os amigos aqui presentes e tal, enfim. E vamos direto aos trabalhos, deixando as saudações de lado. Mas muito obrigado pelo convite, fico super feliz de falar aqui nessa casa sempre, com muita honra integro. E o Pedro acho que já deu uma visão boa, geral, claro, do que acontece nesse trabalho por aplicativo e suposta precarização dos trabalhos, ou suposto vínculo ou não vínculo, portanto, do trabalho por aplicativo. Como bem disse o Daniel ali no início, a gente chama de uberização, é melhor evitar, senão vira até propaganda, mas seja lá qual for, não é uberização, ou cabifyização, ou 99ização, enfim, o rap, o outro, para não dizer que não citei quase todos aí que a gente vê com mais frequência na rua. Sim, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante enfrentar nessa temática é qual é a natureza jurídica dessas empresas. Se elas são efetivamente empresas de tecnologia ou se elas são empresas de transporte. Não que isso vá fazer grande diferença no raciocínio efetivo, porque acho que, ao fim e ao cabo, todos nós estamos aqui para discutir uma coisa muito simples, já que estamos no Brasil, como bem disse o Pedro, tem vínculo ou não tem vínculo de emprego. Então, e aí esse é o meu primeiro receio. Será que só porque não tem um vínculo de emprego é precarização? Não me parece. Eu acho que tem muito autônomo, feliz da vida, assim trabalhando. A exemplo do que aconteceu por edição da Lei 150 de 2015, que regulamentou, melhorou em alguns aspectos, para a maioria que pensa assim como eu acho que, de fato, melhorou em alguns aspectos, a profissão da doméstica, mas, por outro lado, muitas delas preferiram ir para uma pseudo-informalidade, vamos dizer assim, trabalhar como diaristas, porque no volume de dinheiro ganhariam mais ao longo de mais dias de trabalho e teriam uma flexibilidade melhor do que trabalhariam. Então, daí a criar como sinônimo de precarização o vínculo de emprego, eu acho perigoso e temerário. Dizer que não ter vínculo de emprego é precarização, acho que não é o ideal. Não vejo exatamente de forma clara que a atividade desses motoristas por aplicativo, ou dos entregadores por aplicativo, ou de qualquer outro trabalho por aplicativo que aconteça por plataforma digital, seja precário. Ele pode ser, porque muitas dessas pessoas, em razão da condição do país, já que estamos falando de Brasil, mas enfim, ou das condições pessoais de cada um, acaba tendo para uma ou para outra situação uma menor qualificação, ou tem uma boa qualificação, mas vira uma alternativa momentânea para alguma coisa. E ele vai fazer o contraponto. Isso me leva a uma conclusão que aconteceu hoje. O processo foi adiado, então não está na fase de julgamento, e obviamente não caberia aqui dizer partes ou falar de alguma coisa desse gênero, mas só para vocês terem uma ideia, era um motorista de cooperativa que pede, e ele diz que pede, espontaneamente o seu desligamento daquela cooperativa, porque preferiu trabalhar por intermédio dos aplicativos. Donis conclui que me parece que ele não tem uma precarização, porque o volume dele de trabalho por aplicativo era superior ao que acontecia na própria cooperativa, que seria o modelo clássico que ele já trabalhava, ainda que ele fosse autônomo em um ou em outro, que era, por hora, o cenário que se configura. Muito bem, então, voltando aqui à natureza jurídica dessas empresas, para a gente desenvolver o raciocínio, de fato não me parece que, efetivamente, sejam empresas só de tecnologia. Se elas exploram transporte, por exemplo, de documentos, alimento e pessoas, podemos dizer que são empresas de transporte. Esse enquadramento jurídico pode ter um aspecto tributário para algumas coisas, podem ter outros aspectos jurídicos, não me cabe aqui essa análise, mas trabalhisticamente falando, somente mudará o enquadramento sindical, talvez, do empregado, enfim, enquadramento, o modelo para algumas normas específicas, se reconhecido o vínculo for. Se não reconhecido, pouco vai importar se elas são empresas de transporte ou empresas de tecnologia, mas me parece que são empresas de tecnologia explorando transporte, então,
511 da CLT, nós vamos acabar enquadrando como empresa de transporte, porque é a finalidade que elas exploram, não acho que tenha grandes controvérsias em relação a isso. O segundo ponto que cabe explorar aqui, portanto, eu já dei para vocês a minha linha de raciocínio, que não teria o vínculo de emprego nessas situações, seria a questão do artigo 9º da CLT. Eu acho que o artigo 9º, ele não é um salvo-conduto na mão de um julgador para simplesmente desconstituir qualquer situação que entenda que não cabe para, então, constituir vínculos empregatícios. O artigo 9º, você precisa ter uma deliberada fraude, uma conduta com um determinado fim, efetivamente, de burlar a CLT. Não me parece que seja isso, tanto que nós temos posições aqui reconhecidamente diferentes e o ambiente acadêmico, e essa é a finalidade do IAB, para a gente discutir esse ponto. Então, me parece que dentro dessa atividade comercial, onde a gente tem no Brasil, basicamente, os artigos 2º, 3º, 4º e 6º para discutir da CLT, afastado já a questão do artigo 9º. O artigo 6º da CLT, que diz que o trabalho por meios de telemáticos também permite o controle do trabalho, ele não pode, em hipótese nenhuma, servir de subsídio para se dizer que aquilo deliberadamente gera vínculo de emprego. Ele serve sim para dizer que é possível controlar aquele trabalho. Mas também não é possível afirmar que, pelo simples fato de eu utilizar meios telemáticos e ter alguma diretriz de controle sobre o trabalho de alguém, que aquilo constituirá um trabalho com vínculo empregatício. Indiscutivelmente que ele tenha todos os outros requisitos da prestação de emprego, tem. O que nós vamos discutir, o Pedro já resumiu isso muito bem, é a subordinação. Até onde vai, efetivamente, até onde vai essa subordinação para nós caracterizarmos ou não o vínculo de emprego. Então vamos pensar aqui no motorista de aplicativo, que é o que mais acontece, que usa todos os tipos de aplicativo ao mesmo tempo de transporte de pessoas. Com quem é a constituição do vínculo dele? Com todos? São todos ao mesmo tempo? Me parece descabido, porque ele pode recusar a corrida do Uber, por exemplo, que, segundo pesquisa de campo, que eu costumo andar e pergunto, paga menos, e o utilizado, Cabify, por exemplo. Já se tem notícia de táxi, pelo menos saiu algum tempo atrás, no jornal, numa coluna social de grande circulação, de praticamente o único jornal que circula na cidade, que tem táxi, também Uber. E agora, então, é Táxi Rio, também Uber, ou também Cabify, ou também 99. Isso, por si só, já começa a esmorecer a questão do vínculo de emprego. É fato público e notório, e mais uma vez, empiricamente, isso aconteceu comigo, estava na Lavradio, indo embora, precisava ir para o aeroporto, chamei um carro desses de aplicativo, toco meu telefone. Você está indo para Niterói? Eu falei, não estou indo para Niterói. Desligou o telefone. Chamei de novo, cancelada a corrida. Chamei de novo. Você está indo para Niterói porque ele quer atravessar para Niterói porque ele mora em Niterói. Não, eu não estou indo para Niterói. Corrida cancelada. Até que finalmente eu mudei de aplicativo e pedi outro, porque só caía nele, porque ele estava esperando. Ele deve saber que alguém na região... Então ele manipula a corrida. Ah, não, mas é o aplicativo que fixa o preço da corrida. E no táxi, quem fixa o preço da corrida é o taxista? Só se ele trabalhar no gatilho. Quem fixa é o município. Ah, mas o táxi não paga? Paga sim, paga tributo para o município, como não paga? Tal qual a cota que cobra. O problema é que a gente precisa transcender as discussões jurídicas e entender que a sociedade mudou. A sociedade vive em rede, a sociedade é moderna, existem riscos e existem mudanças. Eu vou ficar aqui citando Ulrich Beck, Rafael George, dos riscos legislativos, mas, de todo modo, o que muda nesse comportamento social são os meios pelos quais esses trabalhos se desenvolvem. Na verdade, é a mesma coisa. O motorista por aplicativo, o entregador por aplicativo, é aquela mesma pessoa que sempre existiu pelo telefone, pela cooperativa, etc. E, no entanto, não temos essa gama tão grande de discussões e de pedidos de vínculos, claro que já houve, sempre haverá.
de motorista de táxi em face ou da cooperativa, porque ele paga joia. No Uber, mesma coisa, no Cabify, a mesma coisa, no 99 é a mesma coisa. Então, assim, esse sistema não mudou. Mudou só o meio pelo qual ele é trabalhado. E o meio agora é o aplicativo. Então, ele tem liberdade de escolha de corrida. Só para vocês terem uma ideia, no Santos Dumont, alguns se reúnem e tem um dado momento que eles combinam que ninguém atende corrida. Por quê? Porque eles provocam o preço dinâmico da corrida. Então, eles continuam tendo uma ingerência da sua próxima prestação de serviço. Ah, mas eles dão nota, há um controle, ele pode ser descredenciado. Claro, você tem diretrizes de trabalho, até o autônomo tem. Se eu não apresentar resultados, suponho que eu tivesse uma fábrica de ternos, e eu trabalho com vendedores reconhecidamente autônomos. Se eu dividir aquilo por áreas, combinado com eles, claro, para não ter sobreposição, para todo mundo ganhar o seu, até porque um não vai conseguir dar cabo de uma cidade inteira, num dado momento, se alguém não produz um resultado e outro produz um resultado muito grande e a minha fábrica não tem demanda para atender os dois, eu vou descredenciar um e vou preferir que o outro assuma todo o mercado. E, no entanto, são autônomos. Isso são regras de mercado. Isso são regras inexoráveis. Aquele que dá um melhor resultado tem uma melhor produtividade, terá uma melhor remuneração. Aquele que trabalha menos. Outro dia peguei a mesma coisa. Não, chega um dado momento que eu desligo a corrida. Santa Teresa, experimentem chamar um aplicativo e tentem ir a Santa Teresa. Experimentem. Agora, liga para a Uber e pergunta se ela proibiu irem a Santa Teresa. Ou para o Cabify, ou para o 99, enfim, para não dizer que tenha propaganda de um e de outro. Naturalmente que decisões judiciais, mundo afora, ocorrerão e devem ser interpretadas. Concordo em parte ali com o Pedro, mas a gente tem que olhar para o resto do mundo, claro, mas com olhar para dentro do Brasil. A gente tem uma decisão dentro do Brasil, num conflito de competência. O STJ analisou a matéria. Não vou discutir se a decisão é boa, se é ruim, até porque não me cabe, porque eu sou vedado pela Lomã. Mas, fato é que o Tribunal Superior analisou um conflito de competência e, ao contrário do que, inclusive, alguns veículos de mídia anunciaram, me pareceu até adentrando um pouco mais quase que ao mérito, diz deliberadamente na decisão não haver o vínculo de emprego. E faz análise que não estariam preenchidos aqueles requisitos. Cita a legislação, etc. Então faz todo um arcabouço de uma matéria que demonstra que, se a competência não for da Justiça do Trabalho, o que eu até acho que seria por ser uma relação de trabalho, mas aí é uma opinião pessoal, vínculo de emprego não há. Então, a gente tem um Tribunal Superior, que é o tribunal constitucionalmente eleito, vamos dizer assim, para deliberar os conflitos de competência, e que diz que isso não cabe à Justiça do Trabalho. Admitindo que seja uma relação de trabalho, ela certamente não será uma relação de emprego. Eu acho que fica mais fácil a gente deixar, esses são os contornos gerais, só faltava falar de dois itens, que seriam o artigo 4º da CLT e o 2º e 3º, que andam mais ou menos juntos, né, de mãos dadas. O artigo 4º da CLT é o tempo à disposição. O trabalhador pelo empregativo, ele fica, e isso tem a ver um pouco com a subordinação, ele fica à disposição se ele quiser. Se ele não quiser, ele não fica à disposição. Porque ele desabilita aquela entrega, ele desabilita aquele artigo, ele não vai para a entrega. Aliás, essas entregas, a figura desses trabalhadores, começaram a me lembrar, quando eu comecei a ver isso acontecer, o chapa. Só que você não vai mais para a porta da empresa para subir no caminhão, porque você é acionado pelo aplicativo. E aí você vai lá, busca o pedido e entrega. Se quiser, se você não estiver na região, não estiver no aplicativo, não vai aparecer. Agora, daí atribuir o vínculo em razão de um problema de economia e dizer que é precarização, eu acho que não seria a hipótese. Com relação aos artigos 2º e 3º, vamos esbarrar na subordinação. Poderiam essas empresas serem empregadoras? É claro que sim. É claro que sim, desde que preenchidos os requisitos do artigo 3º. Não preenchidos os requisitos do artigo 3º, não serão elas empregadoras. E apenas para finalizar, e não precisar fazer o uso dos 5 minutos extras, só uma colocação. Temos um problema. Reconheçamos o vínculo, condenemos essas empresas. Elas podem fazer uma coisa muito simples. Não estou satisfeito. Vou embora. Vou continuar operando no Brasil.
mas é só o meu hospedeiro é fora do país. Pronto, me executem. Me executem na Índia, me executem na China, me executem na Tailândia. Não tem problema. Pode reconhecer o vínculo aí. Não tem problema. Então não caímos nesse descrédito. Porque sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que estão acontecendo com as apostas esportivas. Por acaso elas não são proibidas no Brasil? Não estão acontecendo? Por quê? Porque o site não está no Brasil. Obrigado pela atenção de todos.